Existem mudanças que acontecem devagar demais para gerar manchete, mas rápido o suficiente para alterar o destino de uma geração inteira. A inversão da pirâmide demográfica brasileira é uma dessas transformações silenciosas. Não houve decreto, não houve votação no Congresso. Mas o impacto sobre a aposentadoria de quem está na casa dos 40, 50 anos hoje será tão profundo quanto foi o confisco da poupança para quem viveu 1990. A diferença é que desta vez ninguém vai bater na sua porta avisando. O ajuste vai acontecer dentro do sistema, com a legitimidade dos números, da matemática previdenciária e da responsabilidade fiscal. E quando a conta chegar, vai ser tarde demais para reorganizar 20, 30 anos de planejamento. Durante décadas, o Brasil funcionou com uma lógica demográfica confortável. Muitos jovens entrando no mercado, poucos idosos saindo. Era como uma escada rolante subindo, sempre havia gente nova embaixo sustentando quem estava em cima. Esse modelo alimentou o sistema previdenciário, financiou a expansão do consumo, manteve a máquina girando. Mas algo mudou nos últimos 20 anos, e de forma irreversível. A taxa de natalidade brasileira despencou. Em 1960, cada mulher brasileira tinha, em média, 6 filhos. Hoje, essa média está abaixo de 1,7, inferior ao necessário para repor a população. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida subiu. Quem nasce hoje no Brasil pode esperar viver até os 76, 77 anos. Em algumas regiões, mais. O resultado? A base da pirâmide encolheu, o topo aumentou, e o meio, a faixa produtiva que trabalha e contribui, está sendo pressionada dos dois lados. Chamar isso de envelhecimento populacional soa técnico, distante. Mas a tradução prática é simples. Cada vez menos pessoas vão sustentar cada vez mais aposentados. E isso não é uma projeção para 2050. Já está acontecendo. Esse roteiro já foi encenado antes e com desfechos previsíveis. O Japão começou a sentir os efeitos da inversão demográfica nos anos 1990. Hoje, 1/3 da população japonesa tem mais de 65 anos. O sistema previdenciário virou um peso estrutural que consome parte gigantesca do orçamento público. O governo tentou de tudo, aumentou impostos, cortou benefícios, elevou a idade mínima de aposentadoria. Nada disso impediu o descompasso. A matemática era implacável. A Europa seguiu caminho parecido. França, Alemanha, Itália, todas estão lidando com déficits previdenciários que não cabem mais no orçamento. A solução? Reformas duras, impopulares, que transferem parte do risco para o trabalhador. Menos garantias, mais incerteza, aposentadoria cada vez mais distante. O Brasil está entrando nessa curva agora, com uma diferença cruel. Enquanto os países desenvolvidos enriqueceram antes de envelhecer, nós estamos envelhecendo antes de enriquecer. Não tivemos tempo de construir reservas robustas, fundos soberanos, sistemas alternativos de proteção. Chegamos na curva sem freio, e quando um país envelhece sem ter acumulado riqueza, o ajuste recai sobre quem menos pode absorvê-lo. Pense numa caixa d'água que abastece uma casa. Enquanto entra mais água do que sai, tudo funciona. Mas quando o fluxo de entrada diminui e o de saída aumenta, o nível começa a baixar. No começo, ninguém percebe. A torneira ainda jorra, mas chega um momento em que a pressão cai. E aí ou você raciona, ou fica sem água. O sistema previdenciário brasileiro funciona assim. Ele não é uma poupança individual, é um pacto intergeracional. Quem trabalha hoje paga para quem se aposentou ontem. Quando há muitos trabalhadores e poucos aposentados, o sistema é superavitário. Quando essa relação se inverte, o déficit aparece. E o déficit da Previdência brasileira já não é novidade. Em 2023, ultrapassou os 400 bilhões de reais. Esse valor não está escondido em algum relatório técnico. Ele aparece no orçamento da União, compete com saúde,
educação, infraestrutura, e cresce a cada ano. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é: quanto tempo mais isso se sustenta? A reforma da Previdência de 2019 foi apresentada como solução. Aumentou a idade mínima, endureceu as regras de transição, criou travas. No discurso oficial, era a garantia de que o sistema continuaria de pé. Mas reformas previdenciárias nunca resolvem o problema de fundo. Elas apenas compram tempo. Porque o problema não está nas regras, está na estrutura demográfica. E estrutura demográfica não se altera com canetada, leva gerações. O Brasil de 2040 já está definido. São as crianças que nasceram ou deixaram de nascer nos últimos 20 anos. Não há política pública que mude isso agora. O que significa que novas reformas virão, mais duras, mais impopulares. A idade mínima vai subir de novo. As alíquotas de contribuição vão aumentar. O valor real dos benefícios vai cair, corroído por reajustes abaixo da inflação. Tudo isso com a justificativa da sustentabilidade fiscal. E quem vai pagar essa conta? Quem começou a trabalhar nos anos 2000, acreditando que 35 anos de contribuição garantiriam uma aposentadoria digna, está descobrindo que as regras mudaram no meio do jogo. E vão mudar de novo. Não porque alguém é malvado, mas porque o sistema não fecha mais. A perda não vem de uma vez. Ela é progressiva, quase imperceptível. Um reajuste que não acompanha a inflação. Uma mudança no cálculo do benefício. Uma idade mínima que sobe 2, 3 anos. Cada ajuste, isoladamente, parece razoável. Mas somados ao longo de uma vida, eles representam anos a mais de trabalho e décadas com renda menor. E isso sem contar o risco político. Porque quando o déficit previdenciário consome 30%, 40% do orçamento público, alguma coisa tem que ceder. Ou é a previdência, ou é o investimento em saúde, educação, segurança. Governos vão fazer escolhas. E essas escolhas raramente favorecem quem já saiu do mercado de trabalho. Tem uma história que ilustra bem isso. Conheci um aposentado em Porto Alegre, ex-funcionário de um banco estatal, que trabalhou por 36 anos. Entrou jovem nos anos 1970, quando o país ainda crescia com vigor. Contribuiu todo mês, sem falta. Aposentou-se em 2012, com proventos integrais, como era a regra na época. 10 anos depois, ele me disse uma coisa que ficou. Eu fiz tudo certo, mas o que me pagam hoje não é o que me prometeram quando comecei. Não porque alguém roubou dele, mas porque o valor real do benefício foi sendo corroído. Reajustes abaixo da inflação, perda do poder de compra, aumento dos custos com saúde que o benefício não acompanha. Ele trabalhou a vida inteira dentro das regras. O sistema mudou as regras depois. E essa é a armadilha da transição demográfica. Ela pune até quem fez tudo certo. O que torna esse momento particularmente delicado é que o Brasil não está sozinho nessa encruzilhada. O mundo inteiro está envelhecendo. E quando todo mundo envelhece junto, as soluções tradicionais param de funcionar. Antigamente, um país com problema demográfico podia importar mão de obra jovem de outros lugares. A Alemanha fez isso com turcos nos anos 1960. Os Estados Unidos sempre se beneficiaram da imigração. Mas, quando a base demográfica encolhe globalmente, não há mais de onde importar gente. A automação poderia ser uma saída. Menos pessoas produzindo mais riqueza. Mas a automação também significa menos empregos formais, menos contribuintes para a previdência. Quanto mais a economia se robotiza, mais difícil fica sustentar sistemas que dependem de folha de pagamento. É um ciclo que se retroalimenta. E poucos países encontraram uma saída digna. O que isso significa na prática para quem está lendo isso agora? Significa que confiar exclusivamente no INSS é assumir um risco enorme. Não porque o sistema vai quebrar amanhã,
mas porque ele vai entregar menos do que você espera. Pode ser através da idade mínima mais alta. Pode ser pelo valor menor. Pode ser pela perda de poder de compra ao longo dos anos. Mas de um jeito ou de outro, o ajuste vai acontecer. E quem percebe isso cedo ainda tem tempo de se reorganizar. Não estou falando de abandonar a previdência pública. Seria ingênuo e até perigoso. Mas de entender que ela será, no máximo, uma parte do quebra-cabeça. Não a solução completa. Isso exige uma mudança de mentalidade. A geração que se aposentou nos anos 1990, 2000, pôde contar quase integralmente com o benefício público. A geração que vai se aposentar daqui a 20, 30 anos não terá esse luxo. Vai precisar de reservas próprias, investimentos de longo prazo, fontes de renda complementares. E isso não é questão de classe social, é questão de matemática demográfica. Há quem argumente que o crescimento econômico resolve. Se o país crescer, haverá mais arrecadação, mais recursos para a previdência. É verdade, até certo ponto. Mas crescimento econômico não muda a estrutura demográfica. Mesmo que o Brasil cresça 3%, 4% ao ano, o número de idosos vai continuar aumentando mais rápido que o de jovens. A pressão sobre o sistema vai continuar. Além disso, crescimento sustentado exige investimento em infraestrutura, educação, saúde, justamente as áreas que competem com a previdência pelo orçamento público. Quanto mais recursos vão para cobrir déficit previdenciário, menos sobra para investir no futuro. É um dilema sem saída fácil. E países que tentaram crescer para fora do problema demográfico descobriram que não funciona. O Japão cresceu vigorosamente nos anos 1980 e ainda assim entrou em décadas de estagnação quando a demografia virou contra. Outro argumento comum é que a tecnologia e a produtividade vão compensar. Com menos trabalhadores produzindo mais, o sistema se equilibra. Novamente, verdade parcial. Produtividade ajuda, mas não elimina o problema. Porque o sistema previdenciário brasileiro é baseado em contribuição sobre folha de pagamento. Se há menos empregos formais, mesmo que a economia esteja produzindo, a base de arrecadação encolhe. E as tendências globais apontam justamente para isso. Mais automação, mais precarização, menos vínculos formais. O modelo de previdência que funcionou no século XX foi desenhado para uma economia industrial, com empregos estáveis e carreiras longas. Esse mundo está desaparecendo. Quando a dívida demográfica se acumula mais rápido que a capacidade de pagamento, o espaço de manobra diminui. Quando o espaço diminui, decisões difíceis são adiadas. E quando são adiadas, alguém absorve o custo. Geralmente quem está fora do centro de poder, longe das negociações, confiando que o sistema vai funcionar. Não é sobre culpar governos ou gerações anteriores. É sobre reconhecer que entramos numa fase onde as promessas feitas no passado não cabem mais na realidade presente. E isso exige lucidez. A inversão demográfica não é uma catástrofe repentina. É uma transformação lenta, mas irreversível. Quem a ignora vai ser pego de surpresa quando as consequências chegarem. Quem a reconhece cedo ainda tem margem para se adaptar. Entender o momento amplia suas opções. Você pode diversificar fontes de renda, construir reservas próprias, planejar uma aposentadoria que não dependa exclusivamente do sistema público. Pode ajustar expectativas, redefinir prazos, reorganizar prioridades. Clareza vale mais do que pressa. Não se trata de tomar decisões desesperadas, mas informadas. De enxergar o tabuleiro completo antes de fazer o próximo movimento. Porque os ciclos demográficos não punem quem observa, punem quem ignora. Se este tipo de análise faz sentido para você, considere se inscrever no canal. Aqui não há promessas fáceis, apenas leitura honesta de ciclos que afetam sua vida real. Deixe nos comentários.
Você já reorganizou seu planejamento considerando essas mudanças demográficas ou ainda confia integralmente no sistema público?